Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 257 ao 279. Título 3º. Dos recursos. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Inciso 1º. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Inciso 2º. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Inciso 3º. O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. Artigo 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Artigo 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Artigo 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior, prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou Estado. Artigo 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para os tribunais regionais no caso de eleições municipais, e para o Tribunal Superior no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Inciso 1º. Havendo 2 ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado, ou se todos, inclusive os de diplomação já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente, em uma ou mais sessões. Inciso 2º. As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento, serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional. Inciso 3º. Se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada em datas diversas, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o presidente do Tribunal Regional aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito que não tenha relação com o recurso já julgado. Inciso 4º. Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juízo a esclarecerá quais os ainda em fase de processamento e, no último, quais os anteriormente remetidos. Inciso 5º. Ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento. Inciso 6º. Realizada a diplomação, e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi ou não interposto recurso. Artigo 262. O recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Inciso 1º. A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra a expedição de diploma. Inciso 2º. A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos. Inciso 3º. O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo.
Artigo 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem 2/3 dos membros do tribunal. Artigo 264. Para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior caberá, dentro de 3 dias, recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Capítulo 2º. Dos recursos perante as juntas e juízos eleitorais. Artigo 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. Parágrafo único. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos 169 e seguintes. Artigo 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes. Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. Inciso 1º. A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de iniciativa do recorrente. Inciso 2º. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Inciso 3º. Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume. Inciso 4º. Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo. Inciso 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. Inciso 6º. Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito a multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão. Inciso 7º. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. Capítulo 3º. Dos recursos nos tribunais regionais. Artigo 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no artigo 270. Artigo 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros, esta última exigência sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do tribunal. Inciso 1º. Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no prazo de 5 dias. Inciso 2º. Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o Procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento. Artigo 270.
se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferirá em 24 horas da conclusão, realizado-se ela no prazo improrrogável de 5 dias. Inciso 1º, admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo Tribunal as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério Público. Inciso 2º, indeferindo o relator a prova, serão os autos, a requerimento do interessado, nas 24 horas seguintes, presentes à primeira sessão do Tribunal, que deliberará a respeito. Inciso 3º, protocoladas as diligências probatórias, ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por 24 horas, seguidamente, ao recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito. Inciso 4º, findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. Artigo 271. O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo improrrogável de 8 dias para, nas 24 horas seguintes, ser o caso incluído na pauta de julgamento do Tribunal. Inciso 1º, tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devolvê-los em 4 dias. Inciso 2º, as pautas serão organizadas com um número de processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos à Secretaria pelo relator, ou revisor, nos recursos contra a expedição de diploma, ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do Tribunal. Artigo 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá 20 minutos para sustentação oral. Artigo 273. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou o relator designado para redigir o acórdão, apresentará a redação deste, o mais tardar, dentro em 5 dias. Inciso 1º, o acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas. Inciso 2º, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas. Artigo 274. O acórdão, devidamente assinado, será publicado, valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial. 1 grau. Se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de 3 dias, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não forem encontradas no prazo de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no tribunal, no local de costume. Inciso 2º, o disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intimação. Artigo 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Inciso 1º, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Inciso 2º, os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Inciso 3º, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Inciso 4º, nos tribunais. E, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Segunda, não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso incluído em pauta. Terceiro, vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Inciso 5º, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Inciso 6º, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2
salários mínimos. Inciso 7º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. Artigo 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior. I. Especial. A. Quando forem proferidas contra expressa disposição de lei. B. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Segunda, ordinário. A. Quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. B. Quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Inciso 1º é de 3 dias o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão nos casos dos número I, letras A e B e segunda, letra B e da cessão da diplomação no caso do número segunda, letra A. Inciso 2º. Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, no caso do número segunda, A, contar-se-á da sessão em que, feita a apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares. Artigo 277. Interposto recurso ordinário contra a decisão do Tribunal Regional, o Presidente poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, ofereça as suas razões. Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. Artigo 278. Interposto recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional, a petição será juntada nas 48 horas seguintes e os autos conclusos ao Presidente dentro de 24 horas. Inciso 1º. O Presidente, dentro em 48 horas do recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Inciso 2º. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido para que, no mesmo prazo, apresente as suas razões. Inciso 3º. Em seguida serão os autos conclusos ao Presidente, que mandará remetê-los ao Tribunal Superior. Artigo 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 dias, agravo de instrumento. Inciso 1º. O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá i. A exposição do fato e do direito. Segunda, as razões do pedido de reforma da decisão. Terceiro, a indicação das peças do processo que devem ser trasladadas. Inciso 2º. Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. Inciso 3º. Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de 3 dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. Inciso 4º. Concluída a formação do instrumento, o Presidente do Tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes. Inciso 5º. O Presidente do Tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. Inciso 6º. Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente a valor do maior salário mínimo vigente no país, multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no artigo 367. Inciso 7º. Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesas, pelo preço do custo, pelas partes, em relação às peças que indicarem. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.